Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Olá, igreja. Olá, povo abençoado de Deus. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui nessa manhã, meus irmãos, para compartilhar com vocês o nosso 29º dia. E o tema de hoje é aceitando sua missão. Efésios 2, versículo 10 nos diz: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. E João 17,4 nos diz: eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja, povo abençoado de Deus, você foi posto na terra, meu irmão, para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir. Você não foi criado apenas para comer, respirar e ocupar espaço, meu irmão. Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo de proveito da vida, não foi para isso que Deus o criou, meu irmão. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Ei, esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, e se chama ministério ou serviço. A Bíblia, meu irmão, fornece os detalhes. Olha, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Nos dois próximos capítulos, meus irmãos, você verá como Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. O que Deus disse para Jeremias também vale para vocês hoje. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que vocês nascessem, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto nesse planeta para uma missão especial. Ei, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque eu e você merecêssemos, não, mas porque esse era o seu plano. Muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua bondade para comigo e para com você, por meio de Cristo Jesus. Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enormes importâncias e valor, meu irmão. Comprar a sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu propósito, com o seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida pela salvação. Nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e nosso futuro é seguro. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina,
Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele disse: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Se não temos nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa que os pastores, padres, sacerdotes, profissionais, mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministério. Na Bíblia, a palavra servo é ministro, e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é o ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando o seu novo dom de saúde. É exatamente isso que devemos fazer, meu irmão. Somos curados para ajudar aos outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentado esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que Ele nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para cumprir seus propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para os seus objetivos. Deus tem para você um ministério, em uma igreja, em uma missão no mundo. Você foi chamado para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir, meu irmão. Ambos são o mesmo chamado, independentemente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão, servindo em tempo integral. Um cristão não serve. É uma antítese. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pelo mundo, por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas. Caso haja tempo disponível, servir o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra, meu irmão. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Preparando-se para a eternidade. No fim da sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará você como você serviu aos outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pensas que nas explicações disso, algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação em que utilizamos para servir aos outros? Meu irmão, serviço e importância. Serviço e importância.
Você dará a sua vida por algo? O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama, riqueza? Nenhuma dessas coisas, meu irmão, será importante para sempre. Servir o caminho para a verdadeira importância, e através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Ao servirmos juntos a família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar no meio de você, e que o que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativo, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era um indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se deixar de dar desculpas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse é o nosso 29º dia de uma vida com propósito. Ei, eu convido você para refletir nesse tema que eu vou deixar. Servir não é questão de opção. É para você refletir, meu irmão, reflete. E o versículo para você memorizar está em Efésios 2:10, que diz: porque somos criados de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.